Helena se sentou ao lado dele no banco, sentindo uma mistura de alegria e confusão. Era realmente ele? Como isso era possível? Mas no fundo de seu coração, ela sabia que era real, ou pelo menos real de uma forma que transcendia a compreensão comum. Roberto, eu sinto tanto a sua falta. Não sei como continuar sem você. Tudo perdeu sentido depois que você partiu. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços de emoção. Ele a olhou com aqueles olhos castanhos que ela tanto amava, cheios de compreensão e ternura. Helena, você precisa entender uma coisa importante. A morte não é o fim de nada, é apenas uma passagem, uma transformação. Eu não parti realmente. Mudei de forma, mudei de lugar, mas meu amor por você permanece intacto. Mas você não está mais aqui comigo. Não posso mais te tocar, te abraçar, conversar com você como fazíamos todas as noites. Você pode sim, só precisa aprender uma nova forma de fazer isso. Todas as vezes que você sente minha presença, quando encontra um de meus bilhetes e sorri, quando cuida das roseiras que eu plantei, quando faz aquele café forte que eu tanto gostava, eu estou lá com você. A conexão entre duas pessoas que se amam verdadeiramente não se quebra com a morte física. Helena sentia que suas palavras faziam sentido, mas ainda havia uma dor profunda em seu peito, um vazio que parecia impossível de preencher. Eu tenho algo importante para te contar, Helena. Algo que descobri depois que cheguei aqui e que vai mudar a forma como você vê nossa história. Ela o olhou com curiosidade, misturada com apreensão. Roberto respirou fundo, como fazia quando estava prestes a dizer algo significativo. Você se lembra daquele dia, há 5 anos, quando discutimos sobre a viagem para a Europa? Você queria tanto ir. Havia planejado tudo nos mínimos detalhes e eu disse que não tínhamos dinheiro suficiente. Helena se lembrava perfeitamente. Havia sido uma das poucas discussões sérias que tiveram em todo o casamento. Ela havia economizado durante 2 anos, pesquisado roteiros, hotéis, passagens. Era um sonho antigo visitar Paris e Roma, lugares que só conhecia através de livros e filmes. Mas Roberto foi inflexível, disse que era um gasto desnecessário, que deveriam guardar o dinheiro para emergências. Sim, me lembro. Fiquei muito magoada, porque senti que você não compreendia a importância daquele sonho para mim. Helena, eu menti para você naquele dia. Nós tínhamos dinheiro suficiente, sim. Eu havia guardado muito mais do que você imaginava, mas não quis fazer aquela viagem porque tinha medo. Medo de quê? Medo de voar. Eu nunca te contei, mas desde criança eu tinha pânico de avião. A ideia de estar a milhares de metros de altura me paralisava, mas eu tinha vergonha de admitir isso. Achava que você ia pensar que eu era covarde. Então, inventei a desculpa do dinheiro. Helena ficou em silêncio por um momento, processando essa revelação. Quantas vezes ela havia se sentido incompreendida, achando que Roberto não valorizava seus sonhos. Quantas vezes havia guardado mágoa por causa daquele episódio? Por que você não me contou a verdade naquela época? Porque os homens da minha geração fomos criados acreditando que sempre tínhamos que ser fortes, que não podíamos mostrar fraquezas. Eu achava que se você soubesse do meu medo, perderia o respeito por mim. Que bobagem, não é? O amor verdadeiro aceita todas as nossas imperfeições. Roberto, isso não mudaria nada em relação ao que eu sentia por você. Você sabe disso, não sabe? Eu sei agora. Aqui onde estou, as coisas ficam mais claras. Conseguimos ver nossos erros e compreender o quanto o orgulho e o medo nos impedem de sermos completamente verdadeiros com as pessoas que amamos. Helena sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por descobrir que haviam desperdiçado oportunidades por causa de mal-entendidos e alívio por finalmente compreender o que realmente havia acontecido. Mas tem mais, Helena. Tem algo muito mais importante
que eu preciso te contar. Ela se preparou para ouvir, intuindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Você se lembra da época em que tentávamos ter filhos e não conseguíamos? Os médicos disseram que era um problema meu, que eu tinha baixa fertilidade. Você ficou arrasada, eu me senti culpado e passamos por momentos muito difíceis. Claro que me lembro. Foram 2 anos muito dolorosos, mas depois conseguimos ter nossas meninas. E tudo ficou bem. Helena, eu sempre soube que Carla não era minha filha biológica. O mundo pareceu parar ao redor de Helena. Essas palavras ecoaram em sua mente como um trovão em um dia de céu azul. Carla, sua filha mais velha, a menina dos olhos azuis e cabelos cacheados que não se pareciam nem com ela nem com Roberto. Aquela noite em que você chegou tarde da reunião de pais na escola da Beatriz, você havia bebido um pouco demais. Estava vulnerável, triste por causa de nossas dificuldades para ter outro filho. Você me contou que havia encontrado Paulo, seu antigo namorado do colégio, e que vocês conversaram muito, relembraram os velhos tempos. Helena sentia o coração acelerar. Ela se lembrava daquela noite. Há mais de 30 anos. Paulo estava passando pela cidade, divorciado, solitário. Eles conversaram durante horas em um bar próximo à escola. Foi um momento de fraqueza, de nostalgia, de carinho mal direcionado. Aconteceu apenas uma vez, e ela havia guardado aquele segredo como o maior peso de sua consciência. Roberto, Você não precisa explicar nada, meu amor. Eu entendi na época que não foi por falta de amor por mim. Foi um momento de fragilidade, e eu nunca te julguei por isso. Quando Carla nasceu e vi que ela tinha os olhos azuis como os de Paulo, eu soube. Mas também soube que ela seria minha filha do coração, independentemente de qualquer coisa. As lágrimas corriam pelo rosto de Helena como um rio de emoções represadas por décadas. Toda a culpa que havia carregado, todo o medo de que Roberto descobrisse, todo o peso de viver com aquele segredo, estava sendo liberado naquele momento. Por que você nunca disse nada? Por que fingiu não saber? Porque Carla era a nossa filha, Helena. Eu a vi dar os primeiros passos, disse as primeiras palavras no meu colo, chorei no primeiro dia de aula dela. Eu a criei, a amei, a educei. Ela é minha filha de todas as formas que realmente importam. E além disso, eu te amava demais para destruir nossa família por causa de um momento de fraqueza. Mas, como você conseguiu carregar esse peso sozinho durante todos esses anos? No começo foi difícil, eu admito. Houve noites em que eu ficava acordado, olhando para você dormir, me perguntando se deveria confrontá-la. Mas então eu olhava para Carla dormindo no bercinho tão pequena e inocente e percebia que ela não tinha culpa de nada. E você também não tinha, Helena. Éramos jovens, estávamos passando por um período difícil e as pessoas cometem erros quando estão com dor. Helena soluçava baixinho, sentindo um misto de alívio e arrependimento. Roberto, me perdoa por ter te traído, por ter mentido durante todos esses anos. Helena, meu amor, não há nada para perdoar. Você nunca me traiu no coração. Aquilo foi apenas um momento de confusão, de dor mal resolvida. O que importa é que construímos uma família linda juntos. Criamos 2 filhas maravilhosas e vivemos 41 anos de amor verdadeiro. Mas Carla, ela tem o direito de saber quem é seu pai biológico? Isso é uma decisão que cabe a você agora, Helena. Mas pense bem, Paulo nunca fez parte da vida dela. Eu estive lá em todos os momentos importantes. Se você decidir contar, que seja por amor a ela, não por culpa. E lembre-se, família não é só sangue. É amor, cuidado, presença constante. Helena refletiu sobre essas palavras. Carla sempre havia questionado de onde vinham seus olhos azuis, já que nem ela, nem Roberto os tinham. Sempre respondiam que era de algum parente distante. Mas será que ela suspeitava de algo? Roberto, tem uma coisa que me atormenta desde que você partiu. No último dia de manhã, você parecia diferente.
mais carinhoso que o usual, mais atencioso. Você sabia que ia partir? Roberto sorriu com ternura. Não de forma consciente, mas acho que algo dentro de mim pressentiu. Acordei naquele dia com uma necessidade imensa de te dizer o quanto você significava para mim. Lembra que eu te trouxe café na cama, coisa que não fazia há anos? Lembro. E você ficou me olhando com aqueles olhos cheios de amor, como se fosse a primeira vez que me via. É porque naquele momento eu estava vendo não apenas a mulher com quem eu era casado, mas toda a nossa história passando diante dos meus olhos. Vi a moça tímida que conheci na biblioteca da faculdade, a noiva radiante no dia do nosso casamento, a mãe dedicada que você foi para nossas filhas, a companheira de todos os momentos, bons e ruins. Eu senti que tinha algo diferente, mas não consegui decifrar o quê. E lembra que eu passei a tarde toda cuidando das roseiras? Você até comentou que eu estava muito caprichoso naquele dia. Sim, você podou cada galho com tanto cuidado, regou cada pé com tanta atenção. Eu estava me despedindo delas também, Helena, sem saber conscientemente, mas estava. E quando meu coração parou no meio das rosas vermelhas, que eram as suas favoritas, eu soube que era a forma perfeita de partir, cercado pela beleza que havíamos criado juntos. Helena lembrou-se de como havia encontrado Roberto naquela tarde. Apesar da dor terrível de perdê-lo, havia algo de sereno na cena. Ele estava deitado entre as flores, com o rosto voltado para o céu, quase sorrindo. Roberto, eu preciso saber. Você está feliz onde está agora? Helena, a felicidade aqui é diferente da que conhecemos na Terra. É uma paz profunda, uma compreensão completa de que tudo faz sentido, mesmo quando não conseguimos ver isso. Enquanto estamos vivos. Eu não tenho mais dor, não tenho mais medo, não tenho mais arrependimentos. Mas você sente minha falta? Sinto sua falta de uma forma diferente. É como sentir saudade de casa quando você está em uma viagem maravilhosa. Você ama o lugar onde está, mas uma parte do seu coração sempre pertence ao lar. Você é meu lar, Helena, e sempre será. Então você está esperando por mim? Eu estarei aqui quando for sua hora, mas Helena, ainda não é sua hora. Você tem muito para viver ainda, muito para descobrir, muito amor para dar e receber. Mas como vou conseguir? Como vou encontrar sentido na vida sem você ao meu lado? Roberto se levantou do banco e estendeu a mão para ela. Vem, quero te mostrar uma coisa. Eles caminharam pelo jardim até chegarem a um lago cristalino, onde a água refletia não apenas suas imagens, mas também cenas de suas vidas juntos. Helena viu momentos que havia esquecido. Roberto ensinando Carla a andar de bicicleta, os dois dançando na cozinha numa manhã de domingo, ele segurando sua mão na sala de parto quando Beatriz nasceu. Helena, nossa história não acabou. Ela continua em nossas filhas, em nossos netos, nas pessoas que tocamos durante nossa jornada juntos. Você carrega comigo dentro de si, e eu carrego você dentro de mim. Isso é eterno. Mas eu me sinto tão sozinha. Você não está sozinha, está apenas aprendendo uma nova forma de estar comigo. E além disso, Helena, há outras pessoas que precisam do seu amor, da sua experiência, da sua sabedoria. Como assim? Você sempre foi uma professora natural, sempre soube cuidar das pessoas. Há muita gente por aí precisando de alguém que as escute, que as acolha, que as oriente. Sua jornada na Terra ainda não terminou porque você ainda tem muito a oferecer. Helena olhou novamente para o lago e viu imagens que não reconheceu. Ela conversando com uma jovem que chorava, abraçando uma criança assustada, ensinando alguma coisa para um grupo de idosos. O que são essas imagens? São possibilidades, Helena. São caminhos que se abrem quando você decide viver plenamente, mesmo na ausência física de quem você ama. Roberto, eu tenho tanto medo de esquecer você, de que nossa história se perca no tempo. Isso nunca vai acontecer. O amor verdadeiro é indestrutível, mas você precisa transformar a saudade em gratidão, a dor em crescimento, a solidão em oportunidade de servir. Eles voltaram para o banco sob a árvore frondosa.
O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Helena, eu preciso te contar mais uma coisa importante. Lembra da dona Lourdes, nossa vizinha idosa que morava sozinha na Casa Azul? Claro, coitadinha. Ela morreu 2 meses depois de você. Sempre me perguntei se ela não morreu de tristeza, já que vocês dois eram grandes amigos. Dona Lourdes está aqui comigo, Helena, e ela me pediu para te dar um recado. Um recado? Ela quer que você saiba que aqueles últimos meses depois da minha partida foram os mais importantes da vida dela. Quando você começou a visitá-la diariamente, a levar comida, a fazer companhia, você deu a ela algo que ela não tinha há anos, a sensação de ter uma família. Helena se lembrou daqueles dias. Depois que perdeu Roberto, não conseguia ficar sozinha em casa. Começou a visitar Dona Lourdes como uma forma de fugir de sua própria solidão, mas acabou descobrindo uma amizade verdadeira. Dona Lourdes disse que você foi um anjo na vida dela, que ela conseguiu partir em paz porque sabia que havia bondade no mundo e você havia provado isso para ela. Eu não fiz nada demais, apenas conversava com ela, ouvia suas histórias. Você não tem ideia do poder que isso tem, Helena. Você deu dignidade aos últimos meses de vida de uma pessoa. Você foi amor em ação. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Helena. Ela havia ajudado Dona Lourdes por impulso, por necessidade própria de não ficar sozinha, mas nunca havia pensado no impacto que isso teve na vida da idosa. Roberto, como eu posso ter certeza de que este encontro é real? Como posso saber que não é apenas um sonho criado pela minha mente? Helena, a realidade tem muitas camadas. Este encontro é real numa dimensão que transcende o físico. As revelações que estou fazendo, os sentimentos que estamos compartilhando, a paz que você está sentindo agora, tudo isso é real e vai permanecer com você quando acordar. E como vou saber o que fazer com todas essas informações? Seu coração vai te guiar. Você sempre teve uma intuição muito forte, sempre soube distinguir o certo do errado. Confie em si mesma. O jardim começou a ficar mais dourado, como se o momento do encontro estivesse chegando ao fim. Helena sentiu uma urgência crescente. Roberto, eu não quero que você vá embora. Não quero acordar e voltar para aquela casa vazia. Helena, nossa casa nunca estará vazia enquanto você estiver nela. Cada cômodo guarda nossas memórias, cada objeto conta nossa história. E além disso, você não vai estar sozinha. Por muito tempo. Como assim? Nossas filhas vão precisar mais de você nos próximos meses. Carla está passando por um momento difícil no casamento, mas tem vergonha de admitir. Beatriz descobriu que está grávida, mas está com medo de te contar porque acha que você não tem estrutura emocional para ser avó de novo. Helena ficou surpresa. Nos últimos encontros com as filhas, havia percebido que ambas pareciam distantes, preocupadas, mas não havia conseguido que elas se abrissem. Elas precisam de você, Helena. Precisam da sua experiência, da sua sabedoria, do seu colo. Mas para isso, você precisa mostrar que está bem, que conseguiu encontrar um novo equilíbrio na vida. E como vou fazer isso? Vivendo, Helena. Voltando a fazer as coisas que você gosta, cuidando de si mesma, se abrindo para novas possibilidades. As meninas precisam ver que a vida continua bela mesmo depois das perdas. Roberto, eu tenho uma última pergunta. Por que você veio até mim hoje? Por que agora? Roberto a olhou com infinita ternura. Porque hoje você finalmente estava pronta para ouvir. Nos últimos 3 anos, você esteve tão consumida pela dor que não conseguiria processar todas essas revelações. Mas ontem, quando você encontrou nossas cartas antigas e chorou de saudade em vez de chorar de desespero, eu soube que sua alma estava pronta para receber essas verdades. O jardim começou a se desvanecer lentamente, como uma pintura que vai perdendo as cores. Helena sentiu pânico. Não, por favor, ainda não. Helena, este não é um adeus. É um até logo. Eu estarei sempre com você, de uma forma que você vai aprender a perceber. Quando as roseiras florirem na primavera, quando você ouvir nossa música favorita no rádio, quando sentir aquele perfume de café forte pela manhã, eu estarei lá. Como vou saber que você está comigo?
você vai sentir uma paz no coração, uma certeza de que não está sozinha. E nos momentos mais difíceis, quando a saudade apertar, feche os olhos e lembre-se deste momento. Lembre-se de que o amor é mais forte que a morte. As imagens começaram a ficar mais fracas, mais etéreas. Roberto se levantou e caminhou em direção a Helena. Posso te abraçar uma última vez? Ela correu para seus braços e, naquele abraço, sentiu todo o amor de 41 anos de casamento, toda a gratidão por terem encontrado um ao outro nesta vida, toda a esperança de que se encontrariam novamente. Eu te amo, Roberto, para sempre. E eu te amo, Helena, agora e sempre. Cuide-se bem, viva intensamente e lembre-se, nossa história de amor não acabou. Ela apenas mudou de capítulo. Helena acordou lentamente, como se estivesse emergindo das águas profundas de um lago tranquilo. O quarto estava banhado pela luz suave da manhã, e ela podia ouvir os pássaros cantando no jardim. Por um momento ficou imóvel, tentando processar tudo o que havia vivenciado. Não havia sido apenas um sonho. Havia sido um encontro real, numa dimensão que ela não compreendia completamente, mas que aceitava com o coração. Sentiu uma paz profunda, diferente de qualquer coisa que havia experimentado desde a morte de Roberto. Levantou-se da cama com uma energia que não sentia há muito tempo. Foi até a janela e olhou para o jardim. As roseiras estavam começando a brotar, preparando-se para a primavera que se aproximava. Sorriu, lembrando-se das palavras de Roberto sobre as flores serem um sinal de sua presença. Preparou seu café da manhã com calma, saboreando cada gole do café forte que ele tanto gostava. Pela primeira vez em 3 anos, não sentiu aquela pontada de dor ao fazer algo que os dois costumavam compartilhar. Em vez disso, sentiu-se conectada com ele de uma forma nova e profunda. Depois do café, Helena tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Carla. Alô, mãe, tudo bem? É cedo para você estar ligando. Oi, querida. Está tudo bem, sim. Na verdade, está melhor do que há muito tempo. Carla, eu queria convidar você para almoçar aqui em casa hoje. Podemos conversar, você pode me contar como estão as coisas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mãe, a senhora parece diferente. Há algo na sua voz. Estou diferente mesmo, filha. Estou melhor. E você, como está? Sinto que você tem andado preocupada. Carla começou a chorar baixinho. Mãe, eu preciso muito conversar com a senhora. Posso ir aí agora? Claro, querida. Vou preparar aquele seu bolo favorito. Depois de desligar, Helena ligou também para a Beatriz. A conversa foi similar. A filha mais nova também pareceu surpresa com a mudança no tom de voz da mãe e aceitou prontamente o convite para passar o dia na casa da família. Enquanto preparava o almoço, Helena refletiu sobre as revelações da noite anterior. A questão sobre a paternidade de Carla pesava em seu coração, mas ela decidiu que seguiria o conselho de Roberto. Se contasse, seria por amor, não por culpa. Carla chegou primeiro, por volta das 10 da manhã. Helena a recebeu com um abraço mais caloroso do que havia dado em muito tempo. E Carla notou, era uma noite de terça-feira, 3 anos após a partida de Roberto. Helena estava sentada em sua poltrona favorita, aquela mesma onde costumava fazer tricô, enquanto ele assistia ao jornal. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio da sala marcando o tempo que insistia em passar, levando consigo as lembranças que ela tanto se esforçava para manter vivas. Aos 62 anos, Helena havia aprendido a conviver com a solidão, mas não havia aprendido a gostar dela. Suas filhas, Carla e Beatriz, moravam longe e tinham suas próprias famílias. As visitas eram esporádicas, geralmente nos fins de semana, e Helena compreendia perfeitamente. A vida segue, ela sempre dizia para si mesma,
mesmo quando o coração insiste em parar no tempo. Naquela noite específica, ela havia passado o dia organizando as gavetas do quarto. Encontrou uma caixa de sapatos embaixo da cama, cheia de cartas que Roberto havia escrito para ela durante o namoro. Cartas amareladas pelo tempo, com a letra caprichada dele, cheia de promessas de amor eterno e planos para o futuro. Leu algumas e chorou como não chorava há meses. Não era uma tristeza devastadora, mas sim uma saudade profunda, daquelas que machuca por dentro e, ao mesmo tempo, aquece o coração. Roberto havia partido de forma súbita, um infarto fulminante aos 65 anos, enquanto podava as roseiras do jardim que tanto amava. Helena o encontrou caído entre as flores vermelhas, com um sorriso sereno no rosto, como se tivesse adormecido em paz. Os médicos disseram que ele não sofreu, que foi rápido. Isso a consolava, mas não diminuía a dor da ausência. Eles haviam sido casados por 41 anos. Conheceram-se ainda jovens, ele trabalhava como contador em uma pequena empresa e ela era professora primária. Roberto era um homem simples, de poucas palavras, mas de gestos carinhosos. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, deixava um bilhetinho no espelho do banheiro com uma frase doce ou uma declaração de amor. Mesmo depois de décadas de casamento, nunca esquecia de fazer isso. Helena guardava todos aqueles bilhetes em uma caixa especial. Depois que ele partiu, passou meses lendo e relendo cada um, tentando sentir sua presença através daquelas palavras escritas à mão. Era a sua forma de manter Roberto vivo em seu coração, de continuar conversando com ele, mesmo que fosse um monólogo. Naquela terça-feira, depois de encontrar as cartas e de passar o dia mergulhada em memórias, Helena se sentia particularmente melancólica. Preparou um chá de camomila, como Roberto sempre sugeria quando ela estava ansiosa, e foi para a cama mais cedo que o habitual. Pegou o livro que estava lendo, um romance que havia comprado na semana anterior, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo. Apagou a luz e se deitou, abraçando o travesseiro que um dia foi dele. Ainda conseguia sentir um leve vestígio de seu perfume, ou talvez fosse apenas sua imaginação alimentando a esperança. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, fez uma oração. Não era uma mulher particularmente religiosa, mas naquele momento sentia necessidade de falar com alguém além de si mesma. Roberto, meu amor, se você pode me ouvir de onde está, me ajude a entender por que a vida é assim. Me ajude a encontrar um sentido para continuar. Suas palavras saíram em um sussurro quase inaudível, misturadas com lágrimas silenciosas que molhavam o travesseiro. O sono veio devagar, como uma névoa suave que foi envolvendo sua consciência. Helena adormeceu com o coração pesado, mas com uma estranha sensação de expectativa, como se algo importante estivesse para acontecer. E então, ela se viu em um lugar que não reconheceu imediatamente. Era um jardim imenso, cheio de flores das mais variadas cores e tipos. O sol brilhava suavemente, criando uma luz dourada que tornava tudo mais belo e sereno. Havia um banco de madeira sob uma árvore frondosa, e foi lá que ela o viu. Roberto estava sentado, exatamente como ela se lembrava, mas havia algo diferente nele. Uma paz profunda emanava de seu ser, uma serenidade que ela nunca havia visto antes. Ele usava a mesma camisa azul que ela havia escolhido para o velório, mas agora ela parecia brilhar com uma luz própria. Helena, minha querida, sua voz era a mesma, carinhosa e familiar, mas carregava uma sabedoria nova, como se ele tivesse descoberto segredos importantes sobre a vida e a morte. Ela correu em sua direção, o coração disparando de emoção. Havia tanto para dizer, tantas perguntas para fazer, tanto amor para expressar.
Mas quando chegou perto, ele levantou a mão gentilmente, pedindo que ela se acalmasse. Eu sei que você tem muitas perguntas, meu amor, e eu vim aqui hoje para responder algumas delas. Mas primeiro, preciso que você saiba que estou bem. Estou em paz, e esse lugar onde estou agora é mais bonito do que qualquer coisa que possamos imaginar. Imediatamente. Mãe, a senhora está realmente diferente. Parece mais leve. Sente-se aqui comigo, querida. Vamos conversar. Elas se sentaram na varanda, onde Helena e Roberto costumavam tomar café, nas manhãs de domingo. Carla parecia hesitante, como se quisesse falar, mas não soubesse como começar. Carla, eu sei que você está passando por um momento difícil. Quero que saiba que pode contar comigo. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Como a senhora sabe? Uma mãe sempre sabe quando algo não está bem com os filhos. E eu tenho estado tão absorta na minha própria dor que não percebi que você precisava de mim. Mãe, o Marcelo e eu estamos com muitos problemas. Ele anda bebendo mais do que deveria e nós discutimos por qualquer coisa. Às vezes, tenho medo de que nosso casamento acabe. Helena segurou a mão da filha. Há quanto tempo isso está acontecendo? Alguns meses. Começou depois que ele perdeu o emprego. Ele se sente diminuído. E eu não sei como ajudar. Tentei conversar, mas ele se fecha, fica agressivo. Carla, problemas no casamento são normais. Todos os casais passam por crises. O importante é enfrentá-las juntos. Mas e se não der certo? E se ele não quiser mudança? Helena lembrou-se de momentos difíceis em seu próprio casamento, episódios que havia esquecido durante os anos de viuvez. Roberto e ela também haviam enfrentado crises, também haviam questionado se conseguiriam superar certas dificuldades. Filha, o casamento é como cuidar de um jardim. Há épocas de florescimento e épocas de poda. Às vezes é preciso cortar os galhos secos para que a planta possa crescer mais forte. Mas como vou saber se vale a pena insistir? Você ama o Marcelo? Amo, mãe. Apesar de tudo, eu o amo muito. Mas às vezes o amor não parece ser suficiente. Helena sentiu o coração se apertar ao ouvir essas palavras. Lembrou-se de momentos em seu próprio casamento, quando havia se perguntado a mesma coisa. Lembrou-se também das palavras de Roberto no sonho sobre como o amor verdadeiro aceita as imperfeições. Carla, posso te contar uma coisa? Seu pai e eu também passamos por momentos muito difíceis. Houve uma época em que achei que não conseguiríamos superar. Carla olhou surpresa. Vocês? Mas vocês sempre pareciam tão unidos, tão felizes juntos. Éramos, sim, mas isso não significa que foi fácil. Tivemos nossa crise mais séria quando você era pequena. Seu pai estava desempregado também, e eu trabalhava dobrado para sustentar a casa. Ele se sentia humilhado, começou a beber e nós mal conversávamos. Eu não me lembro disso. Você tinha uns 4 anos. Nós nos esforçávamos para não brigar na frente de vocês, mas a tensão era constante. Houve noites em que dormi no sofá da sala, pensando se não seria melhor nos separarmos. Carla segurou a mão da mãe com mais força. O que aconteceu? Como vocês conseguiram resolver? Um dia, eu estava na cozinha preparando o jantar, e seu pai chegou em casa mais cedo do que o normal. Ele havia bebido e eu estava pronta para mais uma discussão. Mas em vez de brigar, ele se sentou à mesa da cozinha e começou a chorar. Helena fez uma pausa, revivendo aquele momento distante. Ele disse que tinha medo de me perder, que se sentia um fracasso como homem e como pai. Disse que bebia para esquecer a vergonha, mas que isso só tornava tudo pior. E o que você fez? Parei de descascar as batatas e fui até ele. Segurei o rosto dele nas minhas mãos e disse: Roberto, eu não me casei com seu emprego. Eu me casei com você. E você continua sendo o mesmo homem que eu escolhi para passar a vida. Carla estava chorando baixinho. Papai parou de beber? Não foi imediato. Ele ainda teve recaídas, mas aquela conversa mudou tudo. Ele entendeu que podia ser vulnerável comigo.
que não precisava carregar o peso sozinho. E eu entendi que às vezes o amor precisa ser demonstrado através da paciência, não apenas das palavras. Mãe, como a senhora sabia que valia a pena insistir? Helena olhou para o jardim, onde as roseiras de Roberto começavam a mostrar os primeiros botões. Carla, existe uma diferença entre problemas que podem ser resolvidos e problemas que destroem a essência da pessoa. Alcoolismo pode ser tratado, desemprego é temporário, orgulho ferido pode ser curado, mas se há violência, se há desrespeito constante, se há traição sistemática, aí é diferente. Marcelo nunca me bateu, mãe. Ele só fica fechado, irritado, e eu sei que ele me ama, mesmo quando está sendo difícil. Então vocês têm uma base sólida para reconstruir. O que vocês precisam é de ajuda profissional. Seu pai e eu fizemos terapia de casal naquela época, e isso nos salvou. Terapia? Mas Marcelo nunca vai aceitar isso. Carla, você pode começar fazendo terapia sozinha. Às vezes, quando uma pessoa da relação muda, isso influencia a dinâmica toda, e com o tempo, talvez, ele aceite ir junto. Mãe e filha conversaram por mais 1 hora, e Helena pôde ver como Carla foi se tranquilizando à medida que percebia que não estava sozinha, que havia caminhos possíveis para resolver a crise. Quando Beatriz chegou para o almoço, encontrou mãe e irmã na cozinha preparando a comida juntas e conversando animadamente. Fazia tempo que não via as duas assim. Nossa, que clima gostoso! Vocês estão parecendo aquelas mães e filhas de filme. Helena abraçou a filha mais nova. Beatriz, minha querida, como você está? Parece que emagreceu. Beatriz e Carla trocaram um olhar. Mãe, na verdade, eu preciso contar uma coisa para Viu, senhora? Pode falar, filha. Eu estou grávida, de 2 meses. Helena parou o que estava fazendo e olhou para Beatriz com os olhos brilhando. Grávida? Mas que notícia maravilhosa! A senhora não está brava? Brava? Por que eu estaria brava? Por quê? Porque eu pensei que a senhora ia achar que não é hora, que a senhora ainda está muito abalada com a morte do papai para ser avó de novo. Helena segurou o rosto de Beatriz com as 2 mãos. Minha filha, um bebê é sempre uma bênção. E seu pai ficaria radiante sabendo que vai ser avô novamente. Vai ser avô? Mãe, o papai morreu. Beatriz, quando a gente ama alguém de verdade, essa pessoa continua viva em nosso coração. Seu pai vai conhecer esse bebê através de mim, através de vocês, através do amor que ele deixou como herança. As 3 mulheres se abraçaram na cozinha, e pela primeira vez em muito tempo, a casa voltou a ter aquele clima acolhedor de família unida. Durante o almoço, Helena observou suas filhas com outros olhos. Via Roberto em cada gesto de Carla, em cada expressão de Beatriz. Compreendia agora o que ele havia dito no sonho sobre a continuidade da vida através das pessoas que amamos. Meninas, eu quero contar uma coisa para vocês. Ontem à noite, eu tive um sonho muito especial com seu pai. Carla e Beatriz prestaram atenção, curiosas. Foi tão real que parecia que ele estava mesmo ali comigo. Ele disse que estava bem, que estava em paz e que queria que eu parasse de viver como se a vida tivesse acabado junto com ele. Mãe, a gente tem tentado falar isso com a senhora há 3 anos, disse Beatriz. Eu sei, filha, mas às vezes a gente só consegue ouvir certas coisas quando está pronta. E ontem eu finalmente estava pronta. E o que mais o papai disse? Perguntou Carla. Helena hesitou por um momento. Será que deveria contar sobre as revelações do sonho? Decidiu começar com as mais simples. Ele disse que vocês 2 estavam precisando de mim, mas que tinham medo de me sobrecarregar. Disse que Carla estava passando por problemas no casamento e que Beatriz estava grávida, mas com receio de me contar. As 2 filhas se entreolharam impressionadas. Como o papai sabia disso? Perguntou Beatriz. Não sei explicar, filha. Só sei que ele sabia e disse que eu precisava mostrar para vocês
que estou forte o suficiente para ajudar, para ser o porto seguro que vocês precisam. Mãe, a senhora está mesmo diferente hoje. Parece que voltou a ser aquela pessoa forte que conhecíamos antes, observou Carla. Eu não havia desaparecido, querida. Estava apenas perdida na dor, mas encontrei o caminho de volta. Depois do almoço, as três foram para a sala e Helena tomou uma decisão que havia estado amadurecendo desde o sonho. Meninas, eu tenho uma proposta para vocês. Que tal se nós voltássemos a nos reunir todo domingo aqui em casa, como fazíamos quando vocês eram pequenas? Seria maravilhoso, mãe, disse Beatriz. Eu sinto falta daqueles almoços de domingo. E eu poderia trazer o Marcelo às vezes. Acho que ele precisa se sentir mais parte da família, sugeriu Carla. Claro, querida. Esta casa sempre foi aberta para as pessoas que vocês amam. Conforme a tarde avançava, Helena sentiu uma energia renovada. Era como se tivesse recuperado não apenas a vontade de viver, mas também o senso de propósito. Lembrou-se das palavras de Roberto sobre ainda ter muito a oferecer ao mundo. Quando as filhas foram embora, já no final da tarde, Helena se sentou na varanda com uma xícara de chá. O jardim estava dourado pela luz do pôr do sol e ela podia ouvir o barulho suave do vento nas folhas das árvores. Pela primeira vez em 3 anos, não sentiu aquele vazio devastador que costumava tomar conta dela no fim do dia. Em vez disso, sentiu uma presença reconfortante, como se Roberto estivesse ali ao seu lado, invisível, mas real. Naquela noite, antes de dormir, Helena escreveu em seu diário, hábito que havia abandonado desde a morte do marido. Hoje foi um dia especial. Sinto que, finalmente, consegui transformar a dor em amor, a saudade em gratidão. Roberto continua comigo de uma forma que eu não compreendia antes. Nossas filhas precisam de mim e eu tenho muito para oferecer ainda. A vida não acabou quando ele partiu, ela apenas mudou de forma. E eu estou pronta para viver essa nova fase com a sabedoria que nosso amor me ensinou. Nos dias seguintes, Helena começou a implementar mudanças em sua rotina, voltou a cuidar do jardim com carinho, matriculou-se em um curso de culinária que sempre quis fazer e começou a frequentar um grupo de apoio para viúvas na igreja do bairro. Uma semana depois, enquanto regava as roseiras pela manhã, Helena encontrou um bilhete grudado em um dos galhos. Não estava na caligrafia de Roberto, mas dizia: "Obrigado por cuidar das flores da mamãe. Seu vizinho, João." João era o neto de Dona Lourdes, um rapaz de uns 15 anos que morava com os avós. Helena sorriu, lembrando-se da conexão que Roberto havia mencionado no sonho sobre continuar tocando a vida das pessoas. Bateu na porta da casa ao lado e encontrou João com a avó, Dona Carmen, irmã de Dona Lourdes, que havia se mudado para lá depois da morte da irmã. "Dona Helena, que bom vê-la. João me contou que a senhora tem cuidado das roseiras que pertenciam à minha irmã. Não é incômodo algum, Dona Carmen. Na verdade, gostaria de perguntar se vocês não gostariam de vir tomar um café em casa hoje à tarde. Seria um prazer. Eu e João nos sentimos meio perdidos aqui. Ainda estamos nos adaptando." Naquela tarde, Helena recebeu os novos vizinhos em sua casa. Dona Carmen tinha 72 anos e havia se mudado de outra cidade para cuidar do neto, depois que os pais do menino morreram em um acidente de carro. "Não é fácil criar um adolescente na minha idade", confidenciou Dona Carmen. "Às vezes me sinto sem forças para dar conta de tudo. Posso ajudar no que precisar", ofereceu Helena. João parece um menino educado e adolescentes precisam de uma rede de apoio. "A senhora faria isso?" "Claro, somos vizinhas e vizinhas se ajudam." João, que havia ficado quieto durante a conversa das duas senhoras, finalmente falou: "Dona Helena, posso continuar cuidando das roseiras? Minha bisavó Lourdes sempre disse que plantas precisam de conversa para crescer bonitas." Helena sorriu, lembrando-se de como Roberto conversava com as plantas do jardim. "Pode sim, João, e se quiser,
posso te ensinar algumas coisas sobre jardinagem. Sério? Seria legal. Naquela noite, Helena refletiu sobre como as peças da vida pareciam estar se encaixando de uma forma quase mágica. Era como se Roberto estivesse mesmo orquestrando encontros e oportunidades para que ela redescobrisse o prazer de ser útil, de fazer diferença na vida das pessoas. 2 semanas depois, Carla ligou com uma novidade. Mãe, o Marcelo aceitou fazer terapia comigo. Ele disse que percebeu que estava sendo injusto comigo e que quer salvar nosso casamento. Que maravilha, querida! Eu sabia que vocês conseguiriam. Sabe o que foi decisivo? Ele disse que viu como a senhora mudou depois daquele nosso almoço, como ficou mais forte e positiva. Isso o fez perceber que ele também podia mudar. Helena ficou emocionada ao perceber como sua própria transformação havia influenciado positivamente a vida da filha. 1 mês depois, Beatriz veio visitá-la com uma ultrassom nas mãos. Mãe, olhe só! É uma menina! Helena olhou para a imagem borrada e sentiu o coração se encher de alegria. Uma menina! Como vocês vão chamá-la? Roberta, em homenagem ao vovô. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Seu pai ficaria tão feliz. Ele está feliz, mãe. Eu tenho certeza disso. Conforme os meses passavam, Helena ia descobrindo que a vida após a perda podia ser não apenas suportável, mas também rica em significado. Ela havia se tornado uma espécie de matriarca da família, o centro gravitacional que mantinha todos unidos. Mas mais do que isso, havia redescoberto sua capacidade de amar e ser amada. O grupo de apoio para viúvas que ela frequentava na igreja havia se tornado uma parte importante de sua semana. Ela havia encontrado outras mulheres que, como ela, estavam aprendendo a reconstruir suas vidas após a perda dos companheiros. Muitas chegavam ao grupo perdidas e desesperadas, e Helena descobriu que tinha um talento natural para acolher e orientar. Helena, você tem um dom especial para isso, disse Padre Antônio, o responsável pelo grupo. Já pensou em fazer um curso de aconselhamento? Aconselhamento, mas eu não tenho formação para isso. Existe um curso de formação em aconselhamento pastoral que a diocese oferece. Pessoas como você, com experiência de vida e sabedoria natural, podem fazer muita diferença na vida dos outros. Helena pensou na sugestão. Lembrou-se das palavras de Roberto no sonho sobre ela ainda ter muito a oferecer ao mundo. Talvez fosse essa a nova direção que sua vida deveria tomar. 6 meses após o sonho que mudou tudo, Helena estava sentada em sua poltrona favorita, mas desta vez não estava sozinha. João, o neto de Dona Carmen, estava no sofá, fazendo o dever de casa, enquanto ela tricotava um casaquinho para a neta, que estava para nascer. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? Claro, João. A senhora acredita que as pessoas continuam cuidando da gente mesmo depois que morrem? Helena parou de tricotar e olhou para o menino. Ele havia perdido os pais há poucos meses e ainda estava processando o luto. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes, quando estou cuidando das roseiras, sinto como se alguém estivesse me ensinando o que fazer. E ontem sonhei com meus pais. Eles disseram que estavam bem e que eu devia cuidar da vovó Carmen. Helena sentiu um arrepio familiar. João, eu acredito que sim. Acredito que o amor é mais forte que a morte e que as pessoas que nos amam encontram formas de continuar conosco. A senhora sonha com seu Roberto? Já sonhei algumas vezes e sempre acordo com a sensação de que ele está cuidando de mim, mesmo não estando mais aqui fisicamente. João voltou a fazer o dever, aparentemente satisfeito com a resposta. Helena continuou tricotando, pensando em como era reconfortante poder falar sobre essas coisas com naturalidade, sem medo de ser julgada ou incompreendida. Naquela noite, depois que João foi para casa e ela se preparava para dormir, Helena olhou para a foto de Roberto na mesa de cabeceira.
Era a última foto que haviam tirado juntos, no aniversário de casamento do ano anterior à morte dele. "Obrigada, meu amor", sussurrou. "Obrigada por me ensinar que a vida continua, que o amor permanece e que eu ainda tenho muito para viver e oferecer." Naquela noite, Helena dormiu tranquila, sabendo que havia encontrado não apenas a paz, mas também um novo propósito. Sua jornada de luto havia se transformado em uma jornada de crescimento, e ela estava pronta para abraçar tudo o que o futuro ainda tinha para oferecer. O sonho com Roberto havia sido o ponto de virada, mas o verdadeiro milagre estava acontecendo todos os dias, em pequenos gestos de amor, cuidado e conexão com as pessoas ao seu redor. A vida, descobriu Helena, não termina com a morte de quem amamos. Ela apenas assume uma nova forma, mais profunda e mais significativa do que antes. E assim, a história de amor entre Helena e Roberto continuou, não mais limitada pelas fronteiras físicas, mas expandida para tocar a vida de todos que tiveram a sorte de conhecer uma mulher que havia aprendido que o amor verdadeiro é de fato eterno.